Olá, bem-vindos! Eu te ajudo a entender a lei da atração para que você comece a atrair a prosperidade verdadeira para a tua vida da forma correta. E hoje nós vamos falar aqui nessa live sobre relacionamentos amorosos frustrados. Será que isso tem a ver com a nossa relação com a nossa mãe? Nós vamos conversar sobre isso. Bom dia, bem-vindos para todos vocês, tá? Essa live de hoje, ela faz parte de uma sequência de lives. Durante toda a semana, nós teremos live todos os dias, às 9h09 da manhã. Essas lives são lives de aquecimento para preparar você para a minissérie Poderosamente que vai acontecer na semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. A minissérie é um evento online e gratuito que vai trazer para você um conteúdo que vai contribuir com o teu processo evolutivo, com as questões que estão te impossibilitando de prosperar. Você vai entender por que isso acontece e também eu vou te mostrar um caminho. Então não perca, se inscreva, tá? O link para inscrição está aqui na minha bio. Como já me perguntaram o que é bio, né? A bio, bom dia, Ferdinando. A bio é aonde fica a minha foto, embaixo tem umas frases, tem umas escritas, a bio está ali, é um link que está ali. Você clica no link e lá você vai ver um botãozinho para você clicar e se cadastrar na minissérie Poderosamente, tá? E durante essa semana eu vou trazer para vocês casos reais. Nós vamos fazer um estudo de casos. Para que isso? Para que você veja o quanto esses bloqueios, o quanto essas crenças, esses traumas, eles bloqueiam a tua vida em várias áreas, em vários pilares da prosperidade. Porque para a pessoa ser próspera, não basta ter dinheiro, ela precisa ter relacionamentos amorosos, profissionais, familiares, todos eles saudáveis, equilibrados. Então eu quero trazer essa construção para vocês, tá? Então para quem que é essa live de hoje? É para você, mulher, que vive relacionamentos amorosos frustrados, relacionamentos fracassados, relacionamentos que realmente não são nada saudáveis e você não entende por que isso acontece. Porque você é uma mulher boa, você é uma mulher de caráter, de moral, de ética, de sentimentos, mas você não sabe por que isso acontece na tua vida. E eu já vi que tem homens hoje aqui na nossa live também, né? Embora o tema seja esse, o estudo de caso é sobre uma mulher, eu vou dizer para vocês, homens, que essa live ela vai ser muito importante para vocês também, tá? Vocês vão conseguir entender o que se passa dentro da cabeça, dentro do coração e até através das atitudes de algumas mulheres, talvez da tua esposa, da tua namorada, da tua filha. E assim vocês vão poder contribuir com elas também, tá? E é claro, vocês podem se colocar no lugar dessa pessoa que eu vou trazer para vocês. Como é um caso real, é claro, né? Que eu não vou colocar aqui os nomes verdadeiros, né? Eu vou trazer tudo relacionado aos nomes de forma fictícia, em respeito às pessoas, mas vocês vão sim a partir desse caso, ter realmente um entendimento de como um bloqueio acontece na nossa vida. Então vamos lá, para vocês que já estão aqui, eu vou pedir para vocês, ó, cliquem aqui nesse aviãozinho, compartilhe essa live com as pessoas que vocês amam, principalmente com as mulheres. Tem muitas mulheres sofrendo e elas talvez ainda não tenham se dado conta. Leila, bom dia, obrigada pelo elogio, muito obrigada. Então vamos compartilhar conhecimento, vamos ajudar mais pessoas a se libertarem e a viverem dias melhores, tá? Vou me apresentar oficialmente para você.
Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou facilitadora em constelação familiar e eu utilizo essas técnicas e outras para te ajudar a ressignificar, a desbloquear a sua mente, a reprogramar a sua mente para que você realmente viva bem, viva melhor, viva uma vida com significado, com realização. Então, é isso que eu faço. Já contei um pouquinho da minha história em outros momentos, tá? Hoje eu vou me atentar ao estudo de caso, mas a gente ainda vai ter mais oportunidades para você que está chegando agora e ainda não me conhece, conhecer a minha história também. Então vamos lá. Lembrando, tá? Se você chegou agora, essa sequência de lives de hoje até sexta-feira faz parte de um aquecimento para a minissérie Poderosamente. Se você ainda não se inscreveu na minissérie, se inscreva, o link está aqui na minha bio. A minissérie vai acontecer na semana que vem. E esse conteúdo, esses estudos de caso vão já te preparar para você chegar na minissérie Poderosamente já com uma mente diferenciada, expandida, preparada para absorver todo o conteúdo que eu vou trazer lá para vocês, tá? Não percam. Então vamos lá, Sandra, sobre o que é esse estudo de caso de hoje? É sobre uma mulher, por sinal, uma linda mulher, tá? Uma mulher realmente muito bonita que me procurou e dentro do meu processo terapêutico nós começamos investigações através de aplicação de ferramentas e outros processos, mas eu não quero me ater aos processos. Eu vou falar com vocês sobre a história. Resumidamente, né? Essa bela mulher é casada com um belo homem também, um homem realmente muito bonito, um casal lindo. E esse homem muito apaixonado, esse homem que faz de tudo para essa mulher, é romântico, é carinhoso, é prestativo. Aparentemente a vida deles é assim perfeita. Eles têm muita condição financeira, uma bela casa, vamos dizer assim, né? Pessoas bem-sucedidas no trabalho. Então, assim, você olha, aparentemente, você não entende o que pode estar errado ali, porque os dois são bem-sucedidos no trabalho, são casados já há um bom tempo, ele muito apaixonado, muito romântico com ela, e ela, aquela mulher mais séria, aquela mulher mais seca. Enquanto ele é romântico, é dedicado para a relação, ela é mais seca, ela vive muito para o trabalho. É aquela mulher realmente que a gente chama de mulher guerreira, que faz tudo, sabe? Trabalha demais, tem uma bela casa, tudo organizado, tudo muito bonito. Ok, Solange, você assiste depois, fica tranquila, vai ficar gravada, tá? Então, nós vamos entender um pouco sobre essa mulher que, apesar de ser bem-sucedida no trabalho, ter um casamento realmente muito bonito, um homem maravilhoso para ela, um homem que abre mão de coisas para agradar essa esposa, um homem que tá ali sempre presenteando com flores, com presentes bonitos, né? Porque, como eu falei, é um casal que tem realmente boas condições financeiras, um homem que tá sempre ali pronto para cuidar, para proteger, para amar, e mesmo assim, essa mulher se sente vazia, como se faltasse algo na vida dela, e dá para ver no olhar que é uma mulher que realmente não é feliz como deveria, apesar de ter toda essa vida, toda essa estrutura, o pilar do relacionamento amoroso, do trabalho, aparentemente equilibrados, tá? Então, o estudo de caso é sobre essa mulher que teria muitas coisas positivas para ser feliz, para se realizar na vida, porém, dá para ver
que é uma mulher mais seca em relação aos sentimentos, que é uma mulher muito cética em relação a se abrir para o novo, é uma mulher que está bloqueada em relação à sua intuição, ela não segue o seu instinto de mulher, ela não segue a sua intuição, as orientações que vêm da sua alma, porque ela acha que tudo isso é bobeira, que isso não faz diferença na vida dela, tá? Então, é sobre esse caso real que nós vamos conversar hoje. E o que eu quero trazer desse caso real para você? Primeiro, eu quero te trazer algumas situações da vida dessa mulher para você entender que muitas vezes a gente não se dá conta. O bloqueio, ele tá tão ali, inundado, embaixo dos nossos sentimentos, né? Que a gente vai jogando ele para baixo do tapete, para baixo de qualquer emoção e a gente não se dá conta. Outras pessoas se dão conta, mas a gente não. Inclusive, essa mulher também tinha amigos e tinha amigas que falavam para ela isso: olha, tem algo errado, busca uma ajuda, porque não tem cabimento você ter uma vida assim tão maravilhosa, uma vida profissional esplendorosa, bem-sucedida, um marido dedicado, amoroso, e você ser essa mulher dura, seca, né? Então, às vezes as pessoas ao nosso redor percebem as coisas antes que nós. Então é sobre essa mulher. E eu quero trazer algumas situações da vida dessa mulher para vocês, tá? Essa mulher, antes de se casar, ela teve alguns relacionamentos amorosos. Um desses relacionamentos ela realmente gostou muito e foi frustrada. Foi traída, né? Se sentiu magoada, mas por que que isso aconteceu? Porque já nesse primeiro relacionamento, e aqui, ó, gente, não vamos apontar o dedo e falar a culpa é dele, a culpa é dela, tá? Vamos simplesmente entender os fatos. Quando a gente está buscando ressignificar, se curar, desbloquear a mente, a gente não pode ficar buscando culpados. A gente precisa se responsabilizar pela mudança, porque se você fica preso a quem é o culpado da situação, você não aprende, você não evolui e a sua vida não melhora. Então vamos lá. Então esse grande amor que ela teve não aguentava mais tanto desprezo, também pela imaturidade, né? Era ainda um relacionamento na sua juventude, então ela, como sempre, muito dedicada para o trabalho, nunca tinha tempo para ele, embora gostasse dele. Então ela estava sempre trabalhando de dia, de noite, feriado, fim de semana, hora extra, e ele abandonado, né? Vamos dizer assim, deixado de lado por aquela mulher que ele também amava. Então, o que aconteceu? Ele foi buscar em outras mulheres o que ele queria com ela e ela nunca tinha tempo, nunca estava ali preparada, disponível para a relação. Então essa mulher, ela já vem ferida lá de trás. Ela já tinha esse comportamento e é claro que com tudo isso que aconteceu na vida dela, o comportamento se agravou. Mas ela conheceu depois de um tempo, né? Esse homem com o qual ela se casou. E aí o que acontece? Esse homem tá ali disponível, novamente um homem que a ama, porque como eu falei, ela realmente é uma mulher que tem muitas qualidades, é muito atraente, inteligente. E aí é mais fácil de se apaixonar por uma pessoa assim, né? E esse homem se apaixonou, conheceu a história dela, porque ela contou, ela compartilhou, olha, eu fui traída, aconteceu isso, aconteceu tal coisa, e para piorar toda essa situação, quando ela pegou essa traição desse antigo namorado, ela estava grávida e não sabia. Então ela pôs ali um ponto final na relação, nunca contou para ele sobre essa gestação e decidiu sozinha
que não teria esse filho, porque ela tinha outras prioridades. A prioridade dela era o trabalho, era ser bem-sucedida. Então ela não tinha tempo nem para o amor, embora ela amasse esse homem, e ela também não tinha tempo para ser mãe. Então observe que essa mulher já tinha uma frustração. A pessoa não age assim do nada. A pessoa está agindo assim porque ela já tem um bloqueio, ela já tem um trauma, ela já tem uma dor interna. Então, a dor que já existia ali dentro dela, ela só foi sendo agravada, piorada dia a dia. E esse homem que chegou na vida dela, que esteve ali disposto, ele soube de tudo isso porque ela compartilhou com ele, né? Então ele sabia que ela tinha tido um grande amor, ele sabia que ela tinha decidido não ter um filho e mesmo assim ele esteve disposto a ter paciência, a esperar o tempo dela para ele poder ficar com ela. Ele se encantou por ela em todos os níveis, né? Níveis físicos, níveis emocionais, profissionais. Então, com o tempo, esse homem e essa mulher decidiram se casar, construíram uma vida e é essa vida que eu estou falando para você, de um homem que ama uma mulher, que se dedica para ela, que está sempre ali disponível, em casa, fora de casa, romântico, prestativo, carinhoso, todas as boas qualidades que nós mulheres esperamos de um homem. E ela tinha tudo isso. Mas mesmo tendo tudo isso, ela não dava valor. Então esse homem convidava ela para jantar. Esse homem que eu digo é o marido dela, tá? E ela não podia porque estava trabalhando. Esse homem planejava viagens para os dois e na última hora ela sempre não podia ir viajar. Aparecia algo para ela fazer. E assim foi levando anos e anos da vida deles. Ele se dedicando, ele prestativo, ele ali inteiro, mas ela não. Como que eu vou dizer para você? É como se ela, para não viver esse amor, ela buscasse uma válvula de escape. E a válvula de escape era o trabalho. Então se dedicava demais para o trabalho. Sandra, qual que é a posição? Qual que é a profissão dessa mulher? Essa mulher é médica. Então o que acontece? Essa mulher está sempre num plantão, essa mulher está sempre trabalhando. Quando ela não tinha plantão, ela fazia questão de cobrir todos os plantões dos amigos, das amigas que também eram médicos, e esses amigos iam ficar com a família e ela não, ela deixava de estar com o marido para estar trabalhando. Observe que aqui eu já consegui visualizar e com o tempo eu trouxe isso para ela, que já era uma fuga de algo que ela ainda não sabia. Mas existia essa fuga. Então esse homem estava sempre ali disponível e os anos foram passando e esse homem, claro, amava ela, queria construir uma vida com ela, porque financeiramente eles já estavam muito bem e agora eles podiam dar um passo, né? Construir uma família, ter filhos e era o sonho desse homem. E sempre ali, conversando, esperando o tempo dela e ela nunca disponível para isso, sempre adiando, daqui 1 ano, daqui 2 anos a gente fala de novo, né? Em ser mãe, em ser pai, em ter um filho. E ele esperando, esperando, esperando. E ela nunca disponível. E essa mulher fazia muitos planos de ir para fora, de fazer uma especialização, diversos planos, mas essa mulher nunca incluía o marido nos planos. Ela se inscrevia nos projetos, nos congressos e muitas coisas e ela sequer conversava com o parceiro dela, né? Olha, eu quero ir para o congresso tal em tal país, você vai comigo? Não, ela se inscrevia, comprava passagem, hotel e falava assim para ele, eu tô indo. Então, ele não tinha tempo nem de se programar para poder ir com ela. Ela programava tudo na vida dela como se ela não tivesse um parceiro de vida. Para você ver tamanho o bloqueio dessa mulher
para o amor. Tamanha é a resistência dessa mulher para ser amada, para ser vista, para ser cuidada. Mesmo casada, essa mulher, ela era egoísta. Ela pensava nela, nas necessidades dela, em tudo dela. E daí talvez você se pergunte, mas Sandra, você sempre fala que a gente tem que ter uma história de amor com a gente. Sim, você tem que ter uma história de amor com você. Mas se você tem uma vida em comum, você precisa conversar, você precisa compartilhar, você precisa encontrar o equilíbrio, o ponto comum para os dois, né? Então, primeiro eu quero te trazer essas questões dessa pessoa que estava sofrendo, dessa mulher sofrida, porque tudo que essa mulher estava vivendo, todo tipo de comportamento dela, não é porque ela era uma mulher fria, malvada, cruel. Não é isso. É que essa mulher tinha uma dor profunda, interna, muito grande, e ela nunca parou para olhar para essa dor. Sabe quando a gente machuca? Vamos supor, quando a gente quebra um pé ou torce o pé e o pé tá machucado e a gente não dá importância para aquilo e a gente trabalha do mesmo jeito, enfia o pé doendo numa bota, num tênis, num sapato e vai trabalhar, e quando a gente para olhar para esse pé que aparentemente era uma leve torção, ele já tá muito machucado. É a mesma coisa com as nossas emoções. Então você vai vivendo, você vai atropelando as tuas emoções, você não olha para as tuas emoções e você vai fazendo estragos. E o estrago que essa mulher fez, a princípio estava no relacionamento, né? Maltratando esse homem que a amava, que fazia tudo por ela, que cozinhava para ela. Isso são palavras dela, tá, gente? É claro que eu não conheci, mas o homem dela, né, o marido, ele não fez parte do nosso processo, somente ela, mas isso são palavras dela para mim. Um homem que cozinhava, um homem que quando estava em casa, limpava a casa, cuidava, porque tinha prazer em cuidar da vida deles, mesmo eles tendo condições financeiras de pagar empregado e tudo, embora eles tivessem, tá? Mas era aquele homem dedicado para casa, para ela, para a família, aquele homem que sonhava em realmente ter uma família. Então, vamos entender que essa mulher age desse jeito não é porque ela é ruim, é porque ela está sofrendo, é porque ela não tem tempo de olhar para suas emoções. Então ela se afunda, se refugia no trabalho. E aí, às vezes que ela estava com esse homem, com esse marido dela, vivendo alguns momentos íntimos, relato dela, tá? Ele se dedicava muito para esses momentos íntimos, sexuais, e para ela era como se fosse mais um momento. Então, era uma mulher que nem se permitia viver a sexualidade, o prazer, da forma que uma mulher precisa, da forma que uma mulher merece. Então, algumas mulheres não vivem porque tem homens ali ao lado delas, brutos, né? Homens que realmente não deveriam estar com elas, mas essa mulher que tinha ali um homem maravilhoso ao lado dela, ela não conseguia se abrir para ele. Essa é uma das situações. Qual outra situação dessa relação que eu quero trazer para vocês? Eu anotei aqui alguns pontos que eu considero importantes, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, eu não esqueci. Então, esses pontos são algumas situações que essa mulher estava vivendo por trazer uma ferida interna, tá? E aqui eu já trago um outro entendimento para vocês. Vocês já perceberam que essa mulher é uma mulher ferida, é uma mulher machucada, que tem um trauma, que tem um bloqueio, por isso ela age desse jeito. Só, gente, que eu tô dando aqui para vocês o exemplo do relacionamento amoroso. Só que tudo que é ruim na vida sempre pode piorar. E tudo que é bom também sempre pode melhorar. E é claro que a vida dela começou a ficar ruim no relacionamento amoroso porque ela nunca estava disponível.
Mas foi piorando na relação profissional também. Problemas foram acontecendo na profissão. E como ela se entregava muito para a profissão, isso doeu ainda mais nela, né? Porque a profissão era o refúgio dela. E então ela precisou se afastar do trabalho por um tempo. E foi nesse afastamento que ela teve a oportunidade de parar e de olhar para si. Por quê? Porque até então ela estava trabalhando demais, ocupada demais com muitas coisas, sem ter tempo para suas próprias emoções, para os seus sentimentos. E é o que eu sempre digo, e talvez você já tenha percebido isso, que quando você não se prioriza, o seu corpo, a vida, vai dar um jeito de te parar. Por bem ou por mal, você vai ter que olhar para suas emoções, para suas dores e você vai precisar ressignificar. E se ainda assim você for negligente com você, a situação vai piorar. Começa com relacionamento amoroso, vai para o relacionamento profissional, para a família e outras coisas mais. Então eu quero trazer mais algumas construções dessa história para você prestar atenção. Que tudo que é ruim pode piorar se você não olha para suas emoções, se você não se cuida, se você não desbloqueia a sua mente. Vamos aqui então entender o que aconteceu com esse casamento. Um homem que estava disponível anos e anos e anos e anos esperando essa mulher, esperando o momento dela para eles poderem ter filhos, para construir uma família, um homem romântico, um homem que queria ser amado, um homem que queria ser visto, que queria viajar com a esposa, que queria sair para jantar com a esposa e a esposa nunca podia. Imagine o que aconteceu aqui. Esse homem chegou num ponto da vida que ele se cansou e ele se envolveu com uma outra pessoa também, assim como o primeiro amor dessa mulher que eu trouxe para vocês. Então, esse homem se entregou para uma nova relação e aí isso pesou tanto dentro dele porque ele amava ela. Ele chegou a se entregar para uma outra relação porque talvez por fraqueza, né? Eu não cheguei a trazê-lo para o nosso processo, mas aqui não é complicado da gente entender as emoções desse homem, não, né? Um homem que tá ali amando, amando, amando e não está recebendo, causa um desequilíbrio na relação. E aqui eu vou trazer já uma consciência para vocês, né? Sempre que existe um desequilíbrio numa relação amorosa, uma das partes tende a fazer isso mesmo, tá? A traição. E não cabe a nós julgarmos se isso é certo, se isso é errado. Lembre-se do que eu falei, não é pra gente julgar, não é pra gente achar culpados, é pra gente se responsabilizar pela mudança. Se você está ali só se entregando para uma relação e você não recebe porque mesmo num casamento, principalmente num casamento, você tem que ter equilíbrio. Se uma das partes se doa, você tem que se doar também, na mesma proporção. Se alguém está doando mais e a outra parte menos, é claro que isso não vai dar certo. Então, aqui eu quero trazer para você o seguinte entendimento. Esse homem, claro, não aguentou, traiu ela também, só que embora ele a amasse demais, ele contou a verdade para ela. Ele podia não ter contado, mas ele contou. E é aqui que começam alguns desequilíbrios mais graves, porque desequilíbrio já tinha, né? Mas aqui a coisa foi se agravando e aí ela foi se obrigando a olhar para suas emoções, a buscar ajuda. E foi nesse ponto que eu entrei na história, né? E a partir daqui nós começamos o processo dela. Então, o que eu quero trazer para você? Quando essa mulher chegou para mim, ela já estava machucada, ferida, se sentindo maltratada, se sentindo desvalorizada. E isso tudo aconteceu porque ela passou anos sem olhar para as emoções dela. E aí, aplicando ferramentas, né?
nós entendemos, nós chegamos à raiz do problema. E aqui agora eu quero te dizer que a raiz do problema estava com a mãe dela, na relação com a mãe, em algo que ela viveu, que marcou, que doeu e que a criança interior dela, porque foi um trauma na infância, tá? A criança interior dela carregou essa mágoa, essa dor, essa tristeza por anos na sua vida. Então, o que eu quero trazer para você nesse primeiro estudo de caso? Que a nossa relação com a nossa mãe, ela envolve sim os pilares da prosperidade. O pilar amoroso, o pilar profissional, o pilar de essência feminina, de energia feminina. E aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Como ela vivenciou algo realmente que traumatizou ela na infância, ela cresceu com essa força feminina, com essa questão natural que nós mulheres deveríamos ter, totalmente em desordem. Então, ao invés dela se posicionar perante os relacionamentos amorosos como uma mulher feminina, sensual, uma mulher romântica, uma mulher que estava ali disposta, aberta para o amor, ela se posicionava como essa mulher forte, como essa mulher que estava ali, de certa forma, com os parceiros, de corpo presente, mas de alma ausente. Então, essa mulher, muitas vezes, ela se comportava como amiga dos parceiros, muitas vezes, dos parceiros que eu estou dizendo, tanto com o primeiro namorado, que foi o grande amor da vida dela, quanto com o marido dela, tá? Então, com esses dois parceiros eu estou falando. Então, ela se comportava com eles, muitas vezes, como se ela fosse a mãe, porque ela trazia ali a casa muito impecável, né? Uma vida aparentemente muito bonita, mas era uma mulher que intimamente, emocionalmente, ela não estava disponível para os homens. Embora ela quisesse, tá? Viver uma grande história de amor, porque conscientemente ela queria viver um amor feliz, ela queria se realizar na vida, emocionalmente e profissionalmente, mas o bloqueio que ela trazia inconscientemente estava bloqueando ela de fazer tudo isso. E daí você tá querendo saber, né? Sandra, que bloqueio é esse? Eu vou te contar que bloqueio é esse. Esse bloqueio aconteceu na infância. Foi um trauma muito grande para ela. Ela amava o pai, ela amava a mãe e na visão infantil dela de filha, né? Eles dois formavam um casal perfeito. E ela cresceu com cresceu não, né? Foi convivendo com essa imagem de que o pai e a mãe juntos eram o casal perfeito, traziam para ela a segurança, tudo o que ela precisava. Só que num determinado ponto da infância dela, a mãe dela quis se separar do pai, e isso na cabecinha dela de criança foi o fim, foi inconcebível, porque o pai era o grande amor dela, a mãe também, e ela viu a mãe querendo se separar, e uma criança, gente, ela nunca entende os fatos verdadeiramente como são na vida adulta. E na cabecinha dela de criança, a mãe estava sendo cruel, injusta, porque o pai amava a família, amava a filha, amava a esposa. E ela não entendia por que a mãe queria se separar. Então isso para ela se tornou um trauma. E esse trauma trouxe problemas graves com a mãe. Por quê? Quando isso aconteceu, ela criou uma barreira entre ela e a mãe. Ela começou a julgar a mãe, ela começou a achar que a mãe estava sendo injusta com o pai. Ela não entendia por que a mãe fez isso, por que a mãe acabou com a família perfeita. Então, na cabeça dela de criança, né? Porque a nossa criança interior, ela vive aqui dentro, ó, no peito, no coração da gente.
Então, na cabecinha dela de criança e ainda hoje como mulher adulta, a mãe fez errado. A mãe foi injusta com o pai, a mãe foi cruel. Isso porque o pai ainda estava doente e ela entendeu que pai. Opa, vocês estão me ouvindo, gente? Que deu uma travada aqui. Se alguém puder falar se está me ouvindo para eu poder continuar, eu agradeço. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, valeu, obrigada. E na cabeça dessa criança, o que que aconteceu? Ela achou que a mãe injustiçou o pai. Obrigada, gente. Obrigada, Cida. Obrigada, Candy, Karina. Obrigada. Então, na cabecinha dessa criança, ela achou: a minha mãe foi injusta com meu pai. E ali ela começou a criar um bloqueio com a mãe, porque o pai estava doente, ela achava que a mãe deveria cuidar do pai. Então, observe o que eu quero trazer para vocês, que o trauma da infância, ele é muito forte. E ele vem dentro de nós e ele chega conosco na nossa vida adulta e ele faz um estrago e a gente não se dá conta. Então, olha só, agora vamos entender como esse trauma da infância interferiu na vida adulta dela. Como ela tinha esse bloqueio, como ela tinha esse julgamento, como ela tinha essa relação ruim com a mãe, né? Porque ela cresceu julgando a mãe, achando que a mãe não era uma boa mãe, porque a mãe separou, vamos dizer assim, ela do pai. Então, ela precisou se afastar do pai, que era um homem que ela julgava ser um bom homem, que ela amava esse homem. E aí, igualzinha a história da médica, é bem parecida, não é exatamente igual, mas é bem parecida, Candy. E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ela julgou muito a mãe. E no momento que ela julga muito a mãe, sem saber dos fatos, sem entender, e aqui, gente, tá tudo certo, porque os filhos, eles não têm mesmo que saber da vida dos pais, da vida adulta dos pais, porque as crianças, elas não têm maturidade para compreender o que se passa entre a vida adulta de um casal. Então, o que que eu quero trazer para você? Ela julgou muito a mãe, teve muitos problemas ali, né? Foi uma sequência de traições que a mãe descobriu do pai dela. Era muita traição, muita traição. E quando a mãe descobriu tudo isso, ficou muito complicado para ela, mesmo ela sendo uma mulher que tinha apoio da família, mesmo ela sendo uma mulher que tinha uma independência emocional, financeira, né? E vivendo na atualidade, porque atualmente a gente já tem esse entendimento, né? Porque essa minha cliente não é uma pessoa assim antiga, não é nada disso, é uma mulher jovem, tá? Então, o que que aconteceu? A mãe dela, ela tinha todo o direito de se separar, ela se sentiu desvalorizada, ela se sentiu desrespeitada e de fato ela foi, e ela não suportou ficar ali, né? Então, assim, isso eu tô trazendo as consequências que houve com a minha cliente, tá? Mas essa minha cliente, ela tem irmãos, homens e mulheres, e teve consequência na vida deles também. Só que isso é importante de falar para vocês. As pessoas têm percepções diferentes da dor, do trauma. Então, a irmã dela não teve essa percepção que ela teve. A irmã dela teve outra visão do que aconteceu. Vive uma vida tranquila, vive uma vida totalmente diferente da dela. O irmão também, tá? O irmão também. Mas isso é importante para vocês entenderem. Uma mesma situação, ela pode ser vivida por várias pessoas e cada pessoa vai interpretar de um jeito, cada pessoa vai trazer um olhar, vai trazer uma vivência diferente. Então, isso eu quero trazer para vocês, tá?
ela julgou a mãe, ela achou que a mãe era cruel, ela achou que a mãe era injusta com o pai, que estava doente. Hoje o pai conseguiu se curar, né? Não era nada assim tão profundo, mas na cabecinha dela, de criança, a mãe deveria cuidar do pai. Então ela cresceu magoada, chateada com a mãe. E quando a gente bloqueia a energia feminina da nossa mãe em nós, isso traz consequências graves. Isso nos afasta da maternidade. Muitas vezes você não quer se tornar mãe, ou se você se torna mãe, você não é aquela mãe, sabe? Aquela mãe boa, aquela mãe dedicada, aquela mãe que ama os filhos. Tudo porque você bloqueou a tua energia feminina. Outra coisa que acontece, né? Essa mãe, se você bloqueia a energia dela, como que fica a tua vida? A tua vida profissionalmente, ela vai por caminhos que você não consegue controlar, porque você vai trazendo toda a dor para todas as áreas da sua vida. Então, chegou num ponto que ela teve uma depressão, teve um estresse, porque trabalhava demais, trabalhava em vários empregos, porque como médica, né, existe essa possibilidade jurídica, tanto pela lei quanto pela questão trabalhista. Então, ela podia trabalhar em vários empregos e chegou num ponto que ela trabalhava tanto que ela se prejudicou. A saúde dela estava um caos, porque ela não tinha tempo para ela, não fazia exercício, não se alimentava bem, dormia mal, e aí a vida foi desandando. Só um pouquinho aqui. A Cândido diz o seguinte, ó, não quis ser mãe por esse mesmo motivo, porque eu bloqueei a minha mãe. E Cândido, eu vou te dizer uma coisa, tá? Isso não aconteceu só com você nem com a minha cliente, aconteceu comigo também. Eu fui mãe já mais velha, porque eu não me via sendo mãe, eu não me via vivendo a maternidade, assim como ela, tá? Porque, assim como ela que eu digo, a minha cliente, porque quando a gente não entende as questões de energia, as questões que estão envolvidas ali nos bloqueios emocionais, a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito e não se dá conta. Hoje eu falo com essa clareza, talvez você entenda isso, Cande, mas porque a gente não teve a referência como deveria da nossa mãe. Então, esses bloqueios que ficam dentro de nós, eles atrapalham a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, se a gente casa, e muitas vezes tem mulheres que não querem nem casar, porque elas não querem fazer esse papel feminino dentro de casa, elas não querem comandar a casa, elas não querem cuidar das compras do lar, elas não querem ter que se preocupar com a organização de uma família. E por que que isso acontece? Por causa da energia feminina que está em desordem, tá? Isso não foi o que aconteceu com a minha cliente. Ela cuidava da casa, né? Ela tinha as outras questões, mas aqui eu estou trazendo para você um olhar ampliado do que mais poderia acontecer, tá? Para você entender. E isso aconteceu comigo também, porque por muito tempo eu tive um trauma relativo à minha mãe e eu bloqueei a maternidade em mim. Eu só consegui me visualizar realmente como mãe, como quando eu destravei a minha mente, quando eu ressignifiquei tudo. Então, quando eu me tornei mãe, eu já tinha 30 anos. Por quê? Porque eu tinha ali essa questão também. E daí eu quero trazer uma construção maior para você, tá? A minha cliente tinha essas questões com os homens. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui, gente? Só um momento, apertei um botãozinho sem querer. Tinha essa questão com a maternidade, tinha essa questão de se entregar demais para o trabalho, até que ela precisou pedir uma licença, né?
para cuidar de si, porque estava trabalhando demais e chega num ponto que o corpo chama, que o corpo adoece, né? Como eu já falei com vocês, quando a sua alma já tentou te dar vários sinais e você não absorveu esses sinais, o corpo vai fazer você parar. E foi o que aconteceu com ela. Então, a partir do momento que ela parou, que ela decidiu olhar para tudo isso, ela percebeu o quanto a energia feminina dela estava machucada, estava ferida. E por isso ela não se entregava para o relacionamento amoroso como deveria. E daí talvez você se pergunte, Sandra, como que ela está hoje? Eles decidiram que o melhor seria eles, apesar de se amarem, né? Mas era um amor adoecido. Entenda, tá? Que dentro da inteligência sistêmica, o amor ele pode estar em ordem ou em desordem. No caso dela, o amor estava em desordem e foi algo muito pesado para os dois, né? Um sofrimento muito grande que eles não conseguiram continuar juntos. Ela poderia perdoar? Até poderia, se ele quisesse o perdão, mas ele não quis. Ele contou a verdade para ela por uma questão de honestidade, mas era uma situação que já estava insustentável. Então, observe que se a gente não se cura emocionalmente, nós mulheres, a gente não consegue viver um relacionamento pleno, a gente não consegue viver a maternidade de forma plena e a nossa relação com o trabalho, ela fica prejudicada, porque a gente vai se refugiar onde? No trabalho. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu contei já isso para vocês. Eu também me refugiei no trabalho, e isso é natural das mulheres guerreiras, tá? Isso é natural. Então, muitas vezes você ouve falar numa mulher guerreira, nossa, fulana é tão guerreira, fulana é tão batalhadora, e você acha que isso é algo bom, que isso é algo positivo, né? Mas não é não, viu? A mulher guerreira, ela está fugindo das suas emoções, ela está fugindo das dores que ela viveu, que ela passou, e aí, enquanto ela não olha para essas dores, ela é a mulher guerreira, mas uma hora essa conta vai chegar. O corpo vai parar, alguma coisa vai acontecer e você vai ter que parar para olhar para suas emoções. E essa live, esse estudo de caso, é para te alertar que você não espere o teu corpo te parar, você não espere o pior acontecer para olhar para suas emoções. Você precisa buscar equilíbrio e se priorizar, olhar para suas emoções antes que seja tarde, porque muitas vezes o corpo vem com uma doença que tem cura, mas outras vezes não tem, e enquanto isso você se prejudica como mulher em todas as áreas da sua vida. Hoje a gente está falando de relacionamento amoroso, né? Então, assim, para os curiosos, como que está essa mulher hoje, essa minha cliente hoje? Ela está se reencontrando, ela está se curando, ela está sim num processo de fazer as pazes com a mãe, porque isso é um processo. A gente não consegue fazer isso do dia para a noite, porque você precisa querer, você precisa estar disponível, né? E é sempre bom, eu trago sempre essa consciência aqui para as pessoas que me acompanham. Que bom que você ainda tem o teu pai e a tua mãe vivos e que você pode fazer esse processo com eles ainda em vida. Diferente de mim, que não tive o meu pai vivo para eu poder fazer o meu processo de cura com ele. Então, se você tem o seu pai, a tua mãe vivos aí, fica aqui o convite. Busque ressignificar, busque curar, busque resolver o que vocês precisam resolver com eles, tá? Então, gente, a consciência dessa live de hoje é a seguinte, que quando você, mulher, tem uma dor, tem uma questão para resolver com a tua mãe, isso vai atrapalhar a tua vida amorosa. Muitas vezes, né, a gente bate no peito e diz, eu que encontrei um homem ruim, um homem que me traiu, um homem que não me valorizou. Só que não é bem assim. Muitas vezes você nem deu abertura para esse homem ser tudo o que ele queria ser para você.
Quantas de nós já encontramos homens maravilhosos? Eu falo nós porque hoje eu estou casada, né? Há 22 anos, mas no passado eu também namorei, assim como vocês. Então, assim, eu tive namorados maravilhosos e eu não dava abertura para eles. Eu era essa mulher guerreira, essa mulher forte, e daí ser mulher guerreira, ser mulher forte não significa que nós não vamos nos relacionar com os homens. Significa que a gente abre a guarda durante o processo de conquista, né? E ali a gente fica feliz de ter um homem do nosso lado, mas durante o processo, durante o relacionamento, a gente vai se fechando. A gente cria uma barreira entre esse homem e a gente. Ou uma barreira que pode ser sexual, a gente não se entrega para a sexualidade do casal, ou a gente não se entrega para as emoções do casal ou para os sonhos do casal, então você vai se bloqueando ali. Então eu vou dizer para você, olha, hoje a minha filha tem 13 anos. Isso significa o quê? Se eu estou há 22 anos casada, né? Que eu levei anos, embora fosse algo que o meu marido quisesse muito, né? Ter uma filha, eu levei anos para assimilar isso. Por quê? Porque eu também tinha ali um bloqueio, uma questão para resolver com a minha mãe. E talvez você, mulher, tenha esse bloqueio em relação à tua mãe, e isso está influenciando a tua vida amorosa, a tua maternidade. Talvez você até tenha se aberto para a maternidade, mas você não é uma mãe amorosa, uma mãe dedicada, uma mãe presente como deveria, porque esse bloqueio que você tem em relação à tua mãe, ele bloqueia a tua energia feminina. E a tua energia feminina é essa energia da maternidade, da nutrição, né? É a energia que faz você ser uma boa mãe. E isso te atrapalha, como no tema da live de hoje, no teu relacionamento amoroso. Então você é uma pessoa que, se tem um parceiro, tá infeliz. Ou talvez você tenha um parceiro, termina, vai para outra relação. Essa relação também não é uma relação boa, saudável. Você termina e vai para outra relação e a história se repete. Por que que isso acontece? Porque a nossa energia feminina está em desequilíbrio. E talvez você já até tenha ouvido falar dessa energia feminina com outro nome, né? O sagrado feminino está adoecido, está desequilibrado, pode ser também, tá? A energia feminina, o sagrado feminino, tudo isso demonstra essa dor que você, mulher, carrega em relação à tua mãe. Então, nesse estudo de caso de hoje, eu quis te mostrar isso, que essa dor com a tua mãe, ela bloqueia o teu relacionamento amoroso, essa dor te atrapalha no trabalho, porque você pode se refugiar no trabalho. Eu te trouxe aqui o exemplo da minha cliente, falei que também era o meu, talvez seja o seu, mas tem outras mulheres que se refugiam em outras coisas, tá? Então, talvez você possa ser aquela mulher que se refugia no sexo, que se entrega para o sexo de uma forma muito intensa, achando que isso é bom. Só que isso não é bom. Dessa forma intensa, não. Se você faz isso, pode ter certeza que você também está buscando fugir das tuas emoções. Então, aqui eu dei o exemplo da pessoa que se refugiava no trabalho, um exemplo real. Assim como foi o meu exemplo também em outras lives, eu já falei sobre isso, né? Que eu trabalhava dia e noite, cobria todo mundo para não ter tempo de viver, para não ter tempo de olhar para as minhas emoções. Mas você pode ser a mulher que não quer se refugiar no trabalho, então você se refugia bebendo, fumando, usando o teu corpo, né? Usando a tua sexualidade, o teu sexo como essa válvula de escape, e existem muitas outras, né? Você pode ser a mulher que, para esquecer das suas dores, das suas emoções, você tá comendo demais, você tá fazendo algo demais, em excesso, fora do normal. E isso também demonstra uma pessoa que está fugindo das tuas emoções.
Então, assim, caminhando aqui para o final do nosso entendimento, eu falei para os homens que estavam entrando na live que eles podiam ficar na live, que eles iam entender um pouco melhor, né? O que se passa dentro do coração e a partir de algumas atitudes, de alguns comportamentos das mulheres. Mas, para vocês homens que ficaram comigo até o final, eu quero dizer uma coisa. Tudo que eu falei para essa mulher, você pode trazer para você. Se você é um homem que teve um problema com a tua mãe, isso também acontece na tua vida. Você não se sente um homem preparado para o amor, porque você viveu ali, é algo que te traumatizou na tua infância. Você é um homem que pode estar se refugiando sim no trabalho, assim como essa mulher. Você é um homem que pode estar vivendo diversos relacionamentos amorosos fracassados. Você é um homem que, pelo que você viu do relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, você pode não ser um bom pai, por causa desse trauma que você está carregando dentro de você. Então, assim, eu foquei hoje em falar de uma mulher, porque é um caso real, tá? Mas tudo isso você pode se colocar. Tudo que eu trouxe aqui em relação à mulher, você pode, homem, se colocar no lugar dela e daí você vai entender que se tem algo na sua vida amorosa, familiar, paternal, profissional que não está indo bem, na tua vida sexual também, tem aí essa questão. Então, gente, era essa reflexão, tá? Que eu queria trazer para vocês. Que um trauma, ele começou lá atrás, mas ele traz consequências por toda a sua vida até chegar no hoje. Então, hoje você pensa que você vive um relacionamento amoroso porque encontrou um homem ou uma mulher que não são bons, né? Como a gente ouve as pessoas falarem no popular, que não presta. Mas eu quero te dizer que não é bem assim, tá? E aqui... Oi, Paola! E aqui é que entra a questão da lei da atração. Você atrai para a tua vida o que você sente. Então, se você sente uma questão de desonra, se você sente essa rusga com a tua mãe, isso gera um sentimento em você, isso gera um campo vibracional em você e você atrai para a tua vida situações parecidas. Observe que a gente acaba atraindo para a nossa vida situações que a nossa mãe viveu, situações que o nosso pai viveu, porque a gente tem ali exatamente uma energia, uma emoção. E o que a gente traz para a nossa vida? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. Então, fica com essa reflexão, analise aí a tua vida, veja como você está, que tipo de relacionamento você está vivendo, como que está o teu trabalho. E aí nós vamos construindo dia a dia aqui nessas lives de aquecimento, esse entendimento, preparando a sua mente, o seu coração para essa expansão, tá? De consciência. Então, é isso. Eu espero você amanhã. Lembrando que de segunda a sexta nós teremos lives de aquecimento. Assistam essas lives, elas não vão ficar disponíveis por muito tempo, tá? Então, assistam, são casos reais, talvez você se identifique com eles, talvez você esteja vivendo da mesma forma e se impedindo de ser feliz. Por quê? Porque carrega um trauma. Cada dia eu vou trazer uma construção para você, um caso real. Você vai ter a oportunidade de visualizar diversos tipos de traumas, diversos tipos de bloqueios nesses casos. Então não perca, já começa a se identificar, fazer as anotações que vocês precisam fazer para
ter reflexões mais profundas depois da nossa live, porque começa agora o seu processo de reflexão, mas ele não termina quando acaba a live, você vai ficar refletindo sobre esse assunto, tá? Compartilhe essa live com as pessoas que vocês amam, vocês que estão aqui no Instagram, vocês que estão me assistindo pelo YouTube. Eu já convido vocês também a se inscreverem, a ativarem o sininho para não perderem nenhum dos conteúdos. Olha, vocês que estão chegando agora, nós estamos finalizando a live, tá? O assunto de hoje, o estudo de caso de hoje foi sobre relacionamento amoroso fracassado. Será que isso tem a ver com a nossa mãe? Então assistam a live para vocês entenderem as consequências de uma dor que a gente carrega relativa à nossa mãe, o quanto isso impacta a nossa vida adulta, tá bom? Então é isso. Lembrando, gente, deixa aí o despertador de vocês para tocar, para vocês não perderem nenhuma das nossas lives. De hoje até sexta-feira teremos live todos os dias, às 9h, 9 da manhã. São lives de aquecimento, são lives preparatórias para a minissérie Poderosamente, tá? Se você ainda não se inscreveu, não sabe o que é a minissérie Poderosamente, eu vou trazer para você. Se inscreva, o link está na minha bio. É uma sequência de lives gratuitas, lives não, falei errado, é uma sequência de aulas, de episódios gratuitos que eu estou preparando para vocês, tá? Um conteúdo que vai expandir a tua consciência, que vai te trazer um caminho de cura para os traumas que você está carregando dentro de você. Para você se inscrever, basta você clicar no link da minha bio, se inscreva, porque essas aulas da minissérie só vai assistir quem estiver inscrito, tá? O link para as aulas vai ser liberado dentro dos grupos, então se inscreva, entre no grupo de WhatsApp para você poder ter acesso às aulas. Essas lives de aquecimento, elas são abertas aqui no Instagram, mas as aulas da minissérie Poderosamente, elas estarão disponíveis só para quem se inscrever, tá bom? E aí, gente, a partir dessa construção, a partir desse estudo de caso que nós fizemos, se vocês tiverem alguma dúvida, me mande um direct, acesse também no link da minha bio, lá tem um ícone para você falar comigo direto no WhatsApp, vamos conversar, vamos melhorar o nosso entendimento, a nossa consciência a respeito disso, para que a gente possa começar a construir uma vida feliz, um relacionamento amoroso saudável, porque um relacionamento amoroso, ele precisa sim ter disponibilidade emocional, disponibilidade de tempo, sexo de qualidade, não é sexo de qualquer jeito, fazer por fazer, para cumprir tabela. Você precisa estar ali de corpo e mente e coração, estado de presença para você construir um relacionamento amoroso feliz, um relacionamento amoroso que tenha condições de prosperar e que seja tão bom a tal ponto que ele tenha condições, capacidade de suportar uma terceira pessoa. E quem é essa terceira pessoa, ou a quarta ou a quinta? São os nossos filhos. Então, a gente precisa sim estar com as nossas emoções equilibradas para construir um relacionamento realmente saudável, gostoso, prazeroso para ambos, tá? Eu espero você amanhã às 9h, 9 da manhã. Se você tá chegando agora, a live vai ficar salva. Assista essa live, tá? Ela é muito importante para nossa construção de expansão de consciência. Essas sequências de live, elas vão preparar você para a minissérie Poderosamente. Você já vai chegar lá muito mais preparado, com condições para absorver todo o conteúdo que eu vou trazer para você. Então é isso. Bom dia para vocês. Nós nos vemos em breve, né? No feed. No feed tem publicação e também nos stories. Eu vou estar lá interagindo com vocês. Até amanhã.